Deus, boa noite, meu povo. Olha o Lico aí, apóstolo Lico aí, rapaz. A Shalom, apóstolo Lico. Deus abençoe sua vida, vaso. Seja bem-vindo à minha live aí, ó. Tô feliz de te ver aqui, tá bom? Lucas Lopes, Deus abençoe sua vida. Samuel Almeida, Deus abençoe. Abelardiel Silva, seja bem-vindo, Deus abençoe. Elizabeth Santa, Érica Moraes, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. E eu estou trabalhando com vocês a série sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a chegada do Consolador. Então não saia, fique conosco e não tenha dúvida, Deus vai te abençoar poderosamente. Glória a Deus. Estou feliz de ver o apóstolo Lico aqui na minha live. Deus abençoe, apóstolo. Seja bem-vindo, Érica Moraes, Deus abençoe. Valdemir, glória a Deus. Ludigero, Samuel Almeida, seja bem-vindo. Margarida Fernandes, pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, por favor. Já vai chegando, já vai se identificando aí o local de onde você está nos assistindo. É muito importante que nós venhamos nos interagir, tá bom? A plataforma entende que se nós interagirmos aí quer dizer que a live está interessante. E eles podem indicar para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Linda, Raí Teófilo, Adriana Torres, Aparecida Irine, Vanusa Maria, Fatinha Silveira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a sua vida. Sandra Felipe, Deus abençoe. Cadê o pessoal? Samuel Almeida aqui no Kawaii, TikTok e Kawaii junto. Tô aí para arrumar um outro aparelho que eu quero colocar também o Facebook aqui, tá? Nas 3 plataformas aí pra gente poder interagir melhor. Amém? Antônio França, Deus abençoe. Olha, a Andresa de Souza começou a me seguir. Seja bem-vindo. Deus abençoe, Andresa. Quem mais? Manel Pereira. Glória a Deus. Cícero Ferraz, Nelson Paciente. Como é que é? Derli Galvão. João Victor, Deus abençoe. Samuel Almeida, João Victor. Vanderlei Misael, Deus abençoe. João Victor de Lira. Cristina, Deus abençoe. 2 João Victor aqui? Ou é o mesmo? Acho que é o mesmo. Deus abençoe, Cristina, seja bem-vinda. Priscila Mirelli, Deus abençoe. Maria Barbosa, Elizabeth Santos, acabou de entrar aqui no Kawaii. Deus abençoe. E também aqui no TikTok, Valência Nunes, Deril Galvão, Deus abençoe. Ronei Machado, glória a Jesus. Eliane Bonfatti, ô glória, toque alguma música. Olha aqui, ó a música aqui, ó Luffy, Deus abençoe. João Victor, Deus abençoe. Elizabeth Santos, seja bem-vinda. Kellen Siqueira, a Priscila Mirella está dizendo a paz do Senhor, pastor. Amém, Priscila, Deus abençoe sua vida. Joaquim Carvalho, paz do Senhor Jesus, amém, amém, Joaquim. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, nos ajude aí, poxa, vamos ganhar engajamento na rede. Ao seu, é meu primo que está aí, ao seu, se for, dá um toque. Deus abençoe sua vida. José Pires, Deus abençoe. Estão chegando, pessoal, aí, graças a Deus. Só está faltando a identificação de onde você está nos assistindo, que cidade, que estado, que país, se é Brasil, se não é Brasil, se é São Paulo, se não é São Paulo. Fala para mim, pessoal, vamos participar, amém, Jesus? Cícero Moreira Filho acabou de chegar. Divina Medir Neto, meu Deus, tá muito rápido ali. Marcos Antônio Friedrich, Friedrich, deve ser de Frederic em alemão. Deus abençoe, Marco Antônio. Elizabeth Santo, paz, pastor, oração, estou me sentindo fraca, sou de Curitiba. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Elizabeth Santos, segundo ela está sentindo fraca. Pedimos que a tua graça venha fortalecer a tua filha, o teu poder, como a tua palavra diz, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então faça da tua filha hoje, meu Pai, uma bênção nas tuas mãos, enche ela da tua presença, da tua glória, do teu Espírito, faça transbordar o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, eu estou profetizando e declarando sobre ela a bênção e a vitória. Amém, Elizabeth? Deus abençoe sua vida, sinta-se forte pela presença do Espírito. E hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Não sai daí, continua com a gente e vai lá e se inscreve já no nosso canal. Amém? Táfila Camila, Deus abençoe, seja bem-vinda. Felinto Souza Júnior, Adelina, Raidemar Carvalho Rodrigues,
Deus abençoe. Filmes e séries também chegou aqui, ó. Glória a Jesus. Maravilha. Só a Elizabeth que se identificou aí, de Curitiba. Jusilene Sanches. Cadê? Aqui tem alguém que falou que é do interior de São Paulo. Peraí, deixa eu ver aqui. Joaquim Carvalho, paz do Senhor, sou do interior de São Paulo. Mas que interior de São Paulo que você é, Joaquim? Porque eu também sou do interior de São Paulo, só que eu sou de Campinas. Fala pra mim qual é a cidade, meu irmão. Pelo amor de Deus. É Pereira Barreto, de onde eu morava? É Andradina, Ilha Solteira? Ou é aqui perto de nós? Deus abençoe sua vida, Joaquim. Fala pra mim aí, tá bom? Glória a Jesus. Jusilene, seja bem-vinda. Quem mais? Andréa Borges. Gessi Cerqueira. Deus abençoe. Akalash Abalki. Meu Deus, esse nome aqui não é do Brasil, não. Filmes e séries. Malubel. Vaponelas. Meu pai, tem uns nomes meio diferentes aqui no Kauai. Francisca Núbia, Toninho Silva, Rita Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês, pessoal. Eu fico feliz de ver todo mundo entrando aí, participando com a gente. Só falta a interação agora. Só falta você me dizer de onde você está nos assistindo. O Cícero Moraes Filho está dizendo: sou do Ceará. Deus abençoe. Qual cidade do Ceará, Cícero? Fala para nós. É Itapipoca? É a cidade do Tiririca? É a cidade dos irmãos aqui que vieram aí do Ceará, que moram aqui em Campinas, que são os pastores, pastora Mauri e pastor Mauricélio da Silva Lopes, que veio aí do Ceará para cá. Me parece que ele era de Itapipoca. Deus abençoe a sua vida. Jishikash, é o Show Rion. Meu Deus, sou do Ceará, Deus abençoe. Muita criatividade, maravilhas de café. Nome seu é diferente, hein? É o que? É grego? Não, nem sei que país que é. Nem consigo entender que país que é. Mas fala pra nós aí, da onde você está nos assistindo. Malubel, vamos conversar mais? Vamos conversar, vamos interagir. Bispo Matias Santana acabou de chegar. Deus abençoe. Andréa Borges, do lado de cá, no TikTok. Acabou de chegar também. Deus abençoe. Fala para mim, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Sou da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. Nós temos live segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira eu trago um ensinamento aqui da Igreja Batista da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Uma igreja grande que trabalha com célula, administração de grupos pequenos. E nós transferimos então essa palavra na segunda-feira. Aí na quarta e sexta eu trabalho aqui uma série. E no momento nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E hoje o tema é o Espírito Santo no Novo Testamento, a chegada do Consolador. Nós vamos falar sobre a descida do Consolador na noite ou no dia de Pentecostes, tá bom? Fica conosco, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Bispo Matias Santana, seja bem-vindo. Emílio, saiu aqui, Emílio. Bispo Matias Santana, cadê mais? Cadê o pessoal? 11, nova mensagem, olha aqui, não está subindo aqui no TikTok. Jusilene, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Começou a seguir. A Jusilene está dizendo que é de Guarulhos, São Paulo. Glória a Deus. Cícero Moraes está dizendo que é de Grangeiro, a cidade lá do Ceará. Deus abençoe, Cícero. Deus abençoe a cidade, pessoal de Grangeiro aí. Deus abençoe o pessoal de Guarulhos. Glória a Deus. Conheço Guarulhos porque eu tive que ir lá para Porto Seguro. E nós fomos pegar o avião lá em Guarulhos, onde está o aeroporto, né, de São Paulo. Um dos aeroportos de São Paulo, né? Glória a Deus. Jonathan dos Anjos, Herculano, boa noite. Ore por mim, preciso de oração. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Jonathan. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre ele, a sua intervenção. Pedimos a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência na vida do teu filho. Arranca todo o mal. Traga sobre ele a bênção, a vitória. Em nome de Jesus, nós declaramos o milagre, a vitória, a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Jonathan? Deus abençoe sua vida. Milena Ribeiro está dizendo paz. Paz do Senhor, Milena. Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Bispo Matias Santana, já falei. Conceição Alves, Deus abençoe, Conceição. Branda Novaes, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, gente. Pelo amor de Deus, não esqueça de falar e também de se inscrever no meu canal, pessoal. Vai lá, você que não é inscrito ainda, se inscreve. Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta. É impossível que pelo menos um dia você não possa participar com a gente. O ideal seria participar todos os 3 dias, que você vai aprender muito da palavra de Deus, tá bom?
Glória a Deus. Jonathan dos Anjos Herculanos acabou de receber o distintivo de presente. Joaquim Carvalho, eu sou de Palmeira do Oeste, perto de Pereira Barreto. Aí, achei um conterrâneo aí, ó. Pereira Barreto é a minha cidade. Eu nasci, na verdade, em Mirandópolis, mas fui criado em Pereira Barreto, bem próximo aí, né, de Palmeira do Oeste, Jales, que mais? Andradina, que mais? Que tem ali por perto? Valparaíso, enfim, várias cidadezinhas ali que a gente andou trabalhando na roça quando nós éramos crianças ali, de boia fria. Eita, tempo sofrido. Mas muito, assim, a gente lembra com muita saudade esse tempo. Joaquim Carvalho, Deus abençoe sua vida, tá? Seja bem-vindo. Glória seja dada ao nome do Senhor pela nossa regiãozinha. Ô, regiãozinha maravilhosa, essa região aí. Eu gosto muito daí, né? Sempre quando a gente pode, a gente vai. É muito longe daqui, tá? Quase 600 quilômetros daqui de Campinas, mas sim que a gente pode, nós estamos chegando aí, participando aí das festas, das alegrias dos amigos, dos parentes, dos irmãos aí das igrejas que nós conhecemos. É uma bênção muito grande essa região. Louvado seja o nome do Senhor por essa região, tá? Deus abençoe, Joaquim. Agora aqui está o Bispo Matias Santana dizendo que é de Vila Velha, Espírito Santo. Glória a Deus, olha isso, que bênção, Espírito Santo. Até o nome já me inspira aqui, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então a Vila Velha de Espírito Santo já é uma inspiração para nós aqui. Deus abençoe, Bispo Matias Santana. Seja bem-vindo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Tenho certeza que Deus vai abençoar você aí com a nossa ministração, aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Amém, Jesus? A Linda também acabou de chegar, Deus abençoe, Linda. Deus abençoe todos vocês. Deixa eu ver a Marildo Rodrigues. A Viviane Russo está dizendo paz do Senhor Jesus. Amém, Viviane. Deus abençoe. Viviane, de onde você está nos assistindo? Fala para mim aí, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve lá no meu canal, me ajuda aí. Pessoal, preciso engajar, preciso crescer, preciso levar mais além essa palavra. Então você precisa me ajudar, tá bom? Uma irmã de atrás entrou em contato comigo e disse: pastor, eu queria que você abrisse uma igreja, dessa igreja que você congrega aí, virtual, para que eu possa ser membro dessa igreja. E Deus tocou no nosso coração e nós abrimos sim uma igreja virtual. Então você que está desviado do caminho do Senhor, você que está parado, você que precisa de um apoio, de um auxílio, de um pastor para te orientar, tá? Eu estou à disposição para você. Basta você entrar em contato comigo no privado, que eu vou estar passando todas as coordenadas para você, e você, o seu mentor, o seu líder, o seu discipulador, eu vou estar te orientando nesse momento da vida que está passando aí, tá? Para você não ficar perdido, para você não ficar parado. Eu sei que tem muitas pessoas hoje com problemas relacionais dentro de igrejas e por isso estão desistindo muitas vezes de caminhar com Cristo. Eu quero ser uma bússola, eu quero ser uma ajuda para você não se perder, pelo contrário, para você se firmar cada vez mais na fé e caminhar cada vez mais animado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, né? Mesmo a despeito de tudo que tem acontecido hoje no seio da igreja, nos relacionamentos da igreja, o nosso Deus continua o mesmo, não mudou, e por isso nós não podemos parar a caminhada, tá bom? Então se você está parado, se você, eu fui na igreja, não gostei por causa disso, fui lá, não sei na onde, não deu certo, eu estou desanimado, então entre em contato comigo no privado, que você pode participar aí da nossa igreja virtual. Enquanto isso, Deus vai te alimentando, Deus vai te ajudando, para quando amanhã depois você decidir, quem sabe, entrar numa igreja próxima da sua casa, você vai ter uma base, pelo menos, para você olhar para aquela igreja, que é uma igreja saudável, uma igreja que de fato prega a palavra de Deus, e não cair nem em rosco, né? Porque hoje o que tem de seitas, o que tem de movimentos que, na verdade, perderam o foco e deixaram de pregar a palavra de Deus, não está escrito. E a gente precisa estar muito atento, porque os dias são maus. Então, se você, por exemplo, está parado e quer voltar, entre em contato comigo no privado e você vai participar aí da nossa igreja virtual, e eu vou estar, com certeza, como discipulador, te ajudando a se reorganizar aí a sua vida espiritual, para quem sabe amanhã depois você procurar uma igreja perto da sua casa e engajar e ser uma bênção. Amém, Jesus? Glória a Deus. Ariane Santos está dizendo: peço oração para mim e para o meu namorado João Vitor Alves Lopes. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Ariane Santos e pela vida do Vitor Alves Lopes. Pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado. Entra com providência na vida deles, cuida deles, meu Pai, arranca todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre a vida deles para atrapalhar a obra que o Senhor tem. Arranca, meu Pai, em nome de Jesus, e traga sobre eles a bênção, a vitória, a libertação, a cura, o milagre, em nome de Jesus. Amém, Ariane? Ariane Santos, de onde você está nos assistindo? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve rapidamente, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com essa palavra de hoje. De hoje já, Deus vai te abençoar. Denis Francis, Deus abençoe. Vanessa, seja bem-vindo. Pessoal, vamos entrar na palavra de Deus? Nós gastamos aí um tempo bom de introdução,
né? E até de apresentação, falando aí de todos os que têm entrado, a Renilda Carvalho, ó, Ariane Santa dizendo, mora em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, tchê. Rio Grande do Sul, lugar frio, lugar de muito churrasco, coisa boa, eu amo churrasco. Não sou, né, rio-grandense, mas gosto muito de churrasco, tá? Deus abençoe sua vida, Ariane Santos, glória a Deus. A Teiglis, como é que é? Teiglis, nossa, Teiglisson, Teiglisson, é que tá tudo junto. Teiglisson Ferreira, é isso, né? Peço oração pelo meu esposo. É homem ou mulher que tá pedindo oração aí? Me identifica para mim, por favor. Glória a Deus. Anita Cabral, Deus abençoe a sua vida. Coloca o nome da pessoa, ô Teiglisson, para mim orar pela pessoa. Sueli, Deus abençoe a sua vida. Pastor Labareda, pastor Labareda, tá bem conectado aí com o Espírito Santo, né? Glória a Deus, tem muito a ver o Espírito Santo com o Labareda. Quando tu dormir, ora por mim e para o meu namorado João Vitor Alves Lopes. Beleza, vou me lembrar, tá bom, Ariane? Na minha última oração da noite, vou orar por vocês. Olinda Pinto, boa noite, peço oração para o meu filho Vinícius, que está doente do sangue. Pai, nós oramos nesse momento pelo filho da Olinda Pinto, que está enfermo. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor venha sobre ele, trazendo cura, milagres e vitória. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu clamo, pedindo a tua intervenção, a tua ajuda. Entra com providência, no nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Sabrina Costa, acabou de chegar. Deus abençoe. Vamos entrar na palavra então, queridos. Presta bem atenção aqui hoje. O tema de hoje é a terceira ministração, né, da série O Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a chegada do Consolador, e ontem eu falei sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, né? Com a promessa que o Senhor Jesus nos fez, que foi realizada ali no dia do Pentecoste, quando desceu do céu o poder esperado, que foi a manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então nós vamos meditar hoje sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. João 14, 16, 17 Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui nós vamos ver que Jesus faz uma promessa para os discípulos, além das promessas do Antigo Testamento, como estava escrito lá em Joel 2, que nós lemos já sobre essa promessa. Jesus vem agora e reforça essa promessa, mas com uma data agora muito mais próxima do que o que aconteceu em Joel 2. E a Bíblia diz que eles então obedecem à voz do Senhor e seguem essa orientação do Senhor Jesus e recebem então no dia de Pentecostes esta unção dobrada, essa porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito como presença permanente, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é uma promessa de presença de Deus permanente. Quem tem o Espírito Santo tem a presença de Deus constantemente. Tá entendendo, querido? E esse Espírito maravilhoso, ele vem com uma função, ele vem com um projeto de Deus, né? um trabalhar, um mover de Deus na vida de todos aqueles que o recebem, que é ser ensinado. A Bíblia diz que ele ensinará todas as coisas e ele fará lembrar de tudo o que Jesus falou. É claro que para ele lembrar eu preciso ler a Bíblia, eu já disse isso. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus vai vir na boca da pessoa e vai fazer lembrar de texto sagrado que ele nunca leu. Aí não tem como, você precisa examinar. O próprio Jesus diz: examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você estuda a Bíblia e você precisa dos textos sagrados para poder trazer nos momentos difíceis da sua vida, o Espírito Santo vai trazer esses textos, vai fazer você lembrar. Tá? Se você já leu, ele vai te fazer lembrar. A promessa confirmada antes da ascensão, Atos 1, 4, 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo aqui dá a ideia de um mergulho, de um lançar no Espírito, né? Deus, até então, estava trabalhando com a sua presença pelo Espírito com contra-gotas, dando porções para as pessoas. Eu falei isso no Velho Testamento, que para Deus fazer com que os homens que iriam ajudar Moisés tivessem o Espírito, Deus retirou a unção de Moisés para dar ao povo, para distribuir ao povo. Tá? Mas no Novo Testamento não é assim mais. No Novo Testamento houve um derramar do Espírito. Essa promessa que Jesus disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele diz, não muito depois desses dias, porque ele praticamente depois que Jesus morreu, né, alguns dias depois, que 50 dias, eles receberam então o batismo com o Espírito Santo. Eu não estou bem lembrado da data, eu estou falando aqui, mas não estou bem lembrado o período que foi, mas foi um tempo muito curto, e eles receberam então o derramamento do Espírito, que foi o dia de Pentecoste. A promessa se cumpriu ali, e a partir dali o Espírito Santo veio para fazer morada na igreja. O que é a igreja? Os membros, as pessoas que servem a Deus, aqueles que se entregaram para Jesus, tá? Essas pessoas têm da parte de Deus o Espírito Santo. Alguns ainda não compreenderam isso, né? Quando se fala de batismo, fala de um mergulhar, de um lançar, de uma entrega completa e absoluta, de maneira que o Espírito domina toda a vida da pessoa. Mas ele não domina por imposição, ele domina porque a pessoa renuncia o mal, porque a pessoa renuncia o pecado, porque a pessoa renuncia as coisas que desagradam a Deus. Por esse motivo, o Espírito tem poder de gerenciar a vida dessa pessoa. Amém? Deixa eu ver o que a Ariane está falando aqui. A Ariane está dizendo aqui, oh meu Deus, deixa eu ver o que a Ariane está falando. Quando dormi, ora pelo meu namorado João Vitor, tal, beleza. A Ariane está dizendo, eu só choro muito por ele. Força, vamos deixar, tá? Aí está dizendo aqui, eu só choro muito pelo meu namorado. Ainda não consigo dormir por causa dele. Amém? Vamos orar, Ariane, para que Deus possa te ajudar aí, tá? Nesse sentido. Mas ora a Deus também. Ora a Deus para Deus te libertar desse sentimento. Gostar é bom, é importante tudo, mas tudo tem que ter um limite, tá? Você também tem que se valorizar e não pode se entregar assim, né, 100% a uma pessoa. Porque quando uma pessoa ela percebe que você se entrega demais, ela começa às vezes a explorar as suas emoções, a sua alma, tá? Então, para que isso não ocorra, tenha um certo limite, tá? Nesse amor, nessa paixão. O próprio Jesus deixa claro, ele diz assim, olha, aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, o primeiro amor mesmo, essa paixão vigorosa, que nós temos que sentir pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. E as outras coisas nós administramos esse amor que Ele nos dá. Então, cuidado com essas paixões assim, muito extravagantes em relação a uma pessoa, porque quando as pessoas percebem que você a ama demais, elas acabam brincando com esse tipo de sentimento. Então, cuidado, tá bom? Ora mais, busca mais o Senhor, peça para Deus ajudar você a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, para que você não se entregue totalmente assim para uma pessoa, ok? É só uma dica para você, tá? Eu tenho 58 anos de vida, além de ser pastor, de conhecer muito a palavra de Deus, mas eu já vi muitas coisas acontecendo nessa trajetória toda de liderar gente, e eu sei que não é legal quando você se entrega demais a uma pessoa. Por mais que você tenha um sentimento, você tem que aprender a se controlar para que essa pessoa não perceba que você gosta demais dela e começar a explorar a tua alma, entendeu? Então não deixa isso acontecer, tá bom, filho? Mas nós vamos orar para que Deus te ajude nessa tarefa. O Israel Alves, meu discípulo, acabou de chegar. Paz do Senhor, pastor Marco, Deus abençoe Israel. Deus abençoe sua casa, varão. Glória a Deus. Bispo Matias Santana também chegou. Tem mais gente aqui chegando aqui. Deixa eu ver. Parece que eu vi aqui uns varões aqui de fogo aqui. Deixa eu ver. YBN, Gustavo, boa noite. Mas quem mais chegou aqui? Pastor Wellington, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem mais? Sou mais que vencedor, também acabou de chegar. Glória a Deus. Juninho, Manela, Rogério. Graças a Deus, pessoal, a live aí tá bem recheada hoje com bastante pessoas. E eu quero que vocês interajam, pessoal. Eu estou ministrando aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Talvez o pessoal pede assim, pastor, deixa eu interagir, deixa eu participar junto com você na live. Queridos, desde quando eu abri essa live, Deus me deu uma direção. Então, nessa direção,
quando a gente coloca uma outra pessoa, eu não consigo ministrar aquilo que Deus pôs no meu coração. Não é assim, nenhum egoísmo, nada. É a visão mesmo que Deus me deu. Quem sabe amanhã ou depois, a gente tendo um tempo, eu abro alguma live com um outro tipo de visão. Mas hoje, no momento, Deus colocou no meu coração transmitir uma palavra, principalmente para pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, pessoas que estão tristes, amarguradas por conta de relacionamento de igrejas que tiveram problemas, aí, seja com liderança, seja com pessoas com membresia, e por isso estão desistidas da fé. Então o meu projeto é esse. Por esse motivo, eu assim não abro espaço para uma outra pessoa entrar, até porque assim a gente não conhece as pessoas. De repente alguém entra falando que é uma coisa e depois é outra. Eu já tive no início, quando eu comecei a live, de pessoas entrarem e começar a desvirtuar aquilo que eu estava falando, e é complicado depois você controlar quando você já pôs a pessoa ali dentro. Então, os irmãos me perdoem por isso, tá, querido? Não é assim egoísmo nem nada, mas é sim a visão que Deus colocou no meu coração, que é para ajudar os irmãos aí que estão passando por dificuldade, por luta, que nós queremos vê-los, né, firmando na fé, voltando para a casa do Senhor e engajando novamente, tá bom? Ronaldo está dizendo, eu sou do Rio de Janeiro, é isso, Ronaldo? É isso, deixa eu ver aqui, parece que eu não entendi muito bem. Pessoal, continua falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? Vai interagindo, eu tô passando um estudo aqui, a palavra, mas eu paro, eu converso com vocês, eu oro por vocês, depois a gente volta aqui, tá bom? Então, não deixa de participar. Pode colocar aí o que você quiser, se você, por exemplo, de repente tiver alguma pergunta também, você pode fazer, tá sem problema nenhum, tá ok? Eu estou aqui pronto para ajudar vocês naquilo que for necessário e também para ouvir. De repente você quer acrescentar alguma coisa, ah, pastor, você está falando sobre isso, a Bíblia diz isso, 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 eu vou citar aqui também na live, vai acrescentar alguma coisa, ajudar mais aí, abrir a mente do povo, que é isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Juba, bora lá, boa noite, eu tô em Araruama, Rio de Janeiro. Amém, Juba, Deus abençoe, seja bem-vindo, tá bom? Então, queridos, o Espírito Santo, como eu disse, já a terceira ministração, o crente não pode viver sem o Espírito Santo. O crente tem que buscar essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Para quê? Para você poder realmente testemunhar, para você estar firme, ser forte na presença de Deus. Porque a nossa vida de hoje em dia tem sido uma vida muito marcada por muitas guerras, por muitas crises. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Então começa a clamar para o Espírito Santo, pedir para ele vir na sua vida, para ele te ajudar, para ele dar direcionamento, para ele ajudar você a tomar as decisões necessárias que você vai ter que tomar, porque a vida ela vai te impor, né? Ela vai te impor que você vai ter que tomar decisões. Não é questão de você querer, você vai ter que tomar decisões. Então que seja guiado pelo Espírito para que você não traga erros, problemas, dificuldades e crises para a sua vida. A Priscila Bernardo está dizendo, boa noite, por favor, ore pela vida dos Bernardes. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Bernardes, clamamos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado, entra com providência, Pai, no nome de Jesus nós oramos, declaramos sobre ele a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá então, pessoal. A promessa confirmada antes da ascensão, estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem de vocês que está aqui na live já foi batizado com o Espírito Santo? Mostra para mim aí, fala para mim. Pastor, eu fui. Mas só para a gente poder fomentar aí mais a ideia de interação, tá bom? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu nem creio que alguém é batizado com o Espírito Santo. Você pode falar o que você quiser aí, tá bom? Amém? Murilo está dizendo, como saber se ainda posso ser salvo? Está vivo, pode ser salvo. Tá, Murilo? A grande certeza é, está vivo, pode ser salvo. Tá bom? Enquanto você estiver vivo, tem esperança. Só não vai ter esperança depois que morrer, se morrer sem Cristo. Aí não tem mais jeito. Mas até enquanto você estiver respirando, tem esperança. Tem jeito. Amém, Jesus? A força para testemunhar. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, Jesus? Então Jesus disse para os discípulos que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que haveria de vir sobre eles e eles seriam testemunha. E aqui testemunha, pessoal, eu gosto sempre de trazer esse aspecto. Testemunha não é só abrir a boca e falar, não, porque falar até papagaio fala, tá? Testemunha é você falar e viver o Evangelho, como o Evangelho exige de você, o princípio de Deus.
Então é isso a proposta do Espírito. Quem está cheio do Espírito, ele pode até errar, ele pode falhar sim, mas ele vai sempre obedecer o princípio. E se tiver que pedir perdão, ele vai pedir perdão. E por conta desse testemunho forte de vida, o que vai acontecer? As pessoas que estão próximo dele vai se converter, vai aceitar Jesus, vai querer Deus na vida dela. Por quê? Porque ela está vendo o exemplo de alguém que realmente serve a Deus. E não há como você fazer isso se não for pelo Espírito. O religioso, ele não se preocupa em dar bom testemunho. Tá? O religioso só se preocupa em estar na frente do púlpito para mostrar poder, para mostrar que ele é usado, para mostrar que ele é de Deus. Tá? Mas quando ele precisa pôr em evidência os seus testemunhos de vida, ele não está nem aí com isso. Ele pisa na bola, ele trai, ele engana, ele mente, ele briga, ele fala palavrão, mas o crente cheio do Espírito Santo não. Ele, todo o tempo, ele está preocupado em dar bom testemunho. Ele está preocupado com o que as pessoas vão dizer dele. Entendeu? Então, por isso que nessa noite é a força para testemunhar. Não tem como você renunciar ao mau pecado se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não só na questão de falar com a autoridade de Cristo e do seu reino, mas também viver isso na dimensão exigida pela palavra. Amém, Jesus? Então, nessa noite, a força para testemunhar, ela vem por meio do Espírito Santo. O derramamento do Espírito no Pentecoste. Atos 2, 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A história diz que havia ali, mais ou menos no início, 500 pessoas. Só que na medida que o tempo foi passando, muitos não tiveram a paciência de esperar a promessa chegar. E alguns foram indo embora. E ficaram apenas 120 pessoas. Mas ali, aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de uma forma tal que a partir dali sinaliza então o crescimento da igreja. A igreja começou a crescer a partir do derramamento do Espírito Santo. E é por isso que há hoje um debate muito grande entre pentecostais, não pentecostais, neopentecostais. Toda essa briga, essa discussão, esses debates que tem por aí, na verdade está ligado ao fato de que o crente, a partir do momento que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele fica ousado, ele fica mais corajoso, tá entendendo? E as coisas de fato começam a acontecer a partir da unção e do poder do Espírito Santo. Então é inegável a vida de um crente cheio do Espírito e a vida de um crente sem o Espírito. O crente sem o Espírito não é mais nada do que um religioso. Agora, o crente cheio do Espírito, ele cria impacto. Ele cria impacto porque há poder nas suas palavras, há poder na sua vida, entendeu? Ele é chamado para orientar, ele é chamado para orar, ele é chamado para expulsar demônios, tá? O crente cheio do Espírito. O crente carnal, quando ele vê um demônio se manifestando, ele corre, ele vai embora, ele passa longe, ele não quer nem saber. Agora, o crente cheio do Espírito Santo, ele bate no peito e diz, pode me chamar que eu vou lá. Eu vou lá e vou orar, e vou em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer, e de fato acontecem, por conta do Espírito Santo. Então é muito importante termos essa visão, esse entendimento de que isso teve um começo, e não parou, continua até hoje. O Espírito Santo continua agindo até hoje. O que parou foi o clamor, o que parou foi a busca dos crentes de hoje em dia. Porque os crentes hoje estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com fama, estão preocupados com um monte de coisa e estão deixando a busca do Espírito Santo de lado. Então nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Amém, Jesus? Porque se nós buscarmos o Espírito, a Bíblia diz que se você pedir ao Pai, Ele vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Amém? Sinal visível, Atos 2, 3, 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Era para ser 500, mas 120 foram cheias, porque elas estavam lá, e elas obedeceram à voz do Mestre, elas aguardaram a promessa, e por isso eles foram cheios do Espírito Santo. E eu digo, Deus não mudou, e Ele quer encher toda a sua igreja com o Espírito Santo, hoje ainda. Mas a igreja precisa estar no lugar da promessa. A igreja precisa estar no lugar da busca. A igreja não pode sair da presença. Porque se a igreja sair da presença, não há como o Espírito Santo alcançar a vida dessa pessoa. Porque se a pessoa desejar viver um mundo, a carnalidade, o pecado, o engano, não há como ela ser cheia do Espírito. Nós temos que decidir, não há como ter as duas coisas. Não tem como você ter a presença de Deus
e o pecado ao mesmo tempo. Não tem como, porque o Espírito Santo de Deus não vai habitar num lar sujo, numa casa imunda. Ele só vai habitar em corações que permitiram, tá entendendo? Ele fazer a limpeza. Amém, Jesus? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo capacita a igreja. Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha a promessa, olha a abrangência da promessa. Olha a abrangência. Deus não está dizendo aqui que é um pastor, Deus não está dizendo aqui que é um profeta, Deus não está dizendo aqui que vai ser um rei, que vai ser um sacerdote, que vai ser cheio. Não, Ele está dizendo todos estarão cheios. Tá? Todos. A Bíblia diz até os jovens estarão cheios, os velhos estarão cheios. Está entendendo? Os servos, os escravos estarão cheios. Porque a promessa de Deus é que toda a sua igreja esteja cheia do Espírito. Foi para isso que ele liberou o derramado Espírito no Pentecostes. Senão, continuaria fazendo como no Velho Testamento. Daria porções para uns aqui, para outro ali, e quando tivesse que abençoar alguém com o Espírito, ele tinha que tirar daquele que tinha para poder dar para aquele outro, porque era dado com contra-gotas, era dado por porções. Agora não. Agora nós estamos no período do derramamento. Tá entendendo? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as vossas servas, todos eles serão cheios. Todos, essa é a promessa. E cadê? Onde é que está essa busca? Porque se nós não buscarmos, com certeza nós não teremos, mas se nós buscarmos o Espírito, nós vamos ver no discorrer dessa matéria toda por que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos vendo uma época agora, querido, em que o demônio está assumindo um outro nível de endemoniamento, de possessão. No passado, o inimigo ele agia de uma forma, mas hoje, com a tecnologia, com a abertura de muitas pessoas se entregando a essas experiências espirituais macabras, tá entendendo? O inimigo está tomando outro nível. Então, se você não tiver o Espírito Santo, fica difícil de você, viver nessa terra. Porque você vai ser com certeza enganado, você vai ser com certeza passado para trás, você vai ser muitas vezes manipulado. Por quê? Porque o inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele se transforma até mesmo em anjo de luz, se for necessário para enganar os próprios eleitos. E se nós não tivermos cheio do Espírito, nós não teremos o discernimento de Espírito. E aí nós seremos enganados. Então é necessário. Eu não estou falando de algo aqui que é um fator religioso que você precisa ter para dizer, olha, eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou isso, eu sou da igreja tal. Não é nada disso. Eu estou falando de algo que você precisa ter para ter uma vida espiritual equilibrada, autêntica. Entendeu? Se você não buscar o Espírito Santo, você vai ser enganado pelo inimigo. Amém, Jesus? Então é muito importante nessa noite. Ana Maria está dizendo, ore pela minha família, foi destruída. Pai, nós oramos pela vida da Ana Maria, que teve a sua família destruída. Nós clamamos por uma intervenção dos céus, que o Senhor venha socorrer essa casa, que o Senhor entre com providência na vida dela, que o Senhor restaure essa casa, que o Senhor arranca, meu Pai, toda a obra das trevas, toda a obra de bruxaria, toda a obra do diabo, e restaure essa família, em nome de Jesus. Eu profetizo paz, harmonia nessa casa. Eu profetizo restauração. Eu declaro, meu Pai, que essa casa voltará a sorrir e se alegrar na tua presença. E todo espírito maligno que tem se levantado contra essa família, eu repreendo e dou uma ordem para que eles cessem as suas obras agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém, Maria? Ana Maria, Deus abençoe. Deus vai ajudar você a restaurar a sua casa. Deus vai levantar a sua casa novamente. Amém? Apenas aguarde. Espere e verás, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém, Jesus? O Espírito Santo então é para todos. Atos 2,39 diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa é a promessa do Espírito. A promessa do Espírito não parou lá em Atos 2.
Não, ela se estende nas eras, ela se estende nas gerações, e ela nos alcançou. Você pode ser cheio do Espírito Santo, é um grande desafio para a sua vida. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, basta você pedir, basta você querer, basta você confessar os seus pecados, basta você se entregar para Deus. E o Espírito vai inundar a sua vida, ele vai encher o teu coração, ele vai mudar a tua mentalidade. Amém? Porque a promessa é para todos. Para todos. O Espírito quer encher todos. Amém? O Espírito Santo guia os apóstolos, Atos 8, 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Fala aqui de um momento em que Filipe precisava ministrar a palavra de Deus para o eunuco da rainha de Candace, lá da Etiópia, e ele foi levado pelo Espírito Santo, e ele chegou lá, e ele ministrou, e o rapaz aceitou Jesus. Então o Espírito Santo, ele que nos orienta a pregar a palavra, para levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos, que precisam se encontrar, eles sabem que precisam tomar uma decisão na vida, mas não sabem qual. Eles sabem que eles precisam fazer algo muito grande, espiritual, mas eles não sabem como. Então Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito para guiar essas pessoas, para levá-los a Cristo. Amém? Direção do Espírito, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aí, o Espírito Santo enviando missionários para a obra missionária, dizendo, eu preciso que esses aqui vão para lá. Mostrando claro que o êxito daquela chamada, daquela obra missionária, só vai ser através desses homens que foi escolhido para essa tarefa. Não é qualquer um que vai para uma obra missionária. Não são todos que vão para a obra missionária. Mas aquele é quem o Espírito Santo escolhe. Mostrando para nós que se ele estiver conosco, nós não teremos escolhas erradas. Nós não colocaremos pessoas em lugares errados. Amém? O Espírito Santo ele consola os crentes. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Então, no agir do Espírito Santo, e na direção do Espírito Santo, e no consolo do Espírito Santo, as igrejas se multiplicavam tremendamente. Então o que está acontecendo hoje? Por que hoje as igrejas estão tendo um inchaço? Nós vemos pessoas saindo de uma igreja e indo para outra. Às vezes aquela pessoa diz que aquela igreja está crescendo, mas não está crescendo. Ela está pegando pessoas de uma outra igreja que está decepcionada com a liderança, que está decepcionada com a membresia. Ela saiu, foi para lá, mas a igreja de fato não está crescendo. Por quê? Porque para a igreja crescer, nós teremos que trazer pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não foram batizadas ainda. E essas pessoas não estão vindo. Por que não estão vindo? Porque o Espírito Santo de Deus não está agindo. E por que ele não está agindo? Porque nós não estamos permitindo. Porque nós não estamos deixando. Nós precisamos clamar. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos colocar o Espírito Santo no lugar dele. Na direção das coisas. Amém, Jesus? Não sou eu que faço obra. Não é você que faz obra. É o próprio Deus que faz as suas obras por meio de nós. E sendo levada e guiada pelo seu Espírito. Então nessa noite, entenda isso, porque o Espírito Santo consola o coração do crente, o Espírito Santo fortalece na fé, e da mesma maneira também o Espírito ele ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós vamos orar, estamos tristes, abatidos por tanta luta que nós estamos enfrentando, a gente não sabe nem o que falar para Deus, mas não tem dúvida nenhuma e nem problema, porque o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração, o clamor do nosso coração, o clamor da nossa alma, aquilo que nós estamos passando, que nós não conseguimos exprimir por palavras, ele vai e traduz para Deus o que nós estamos precisando. Por isso que não dá para viver sem o Espírito Santo. Se você é um crente, e você tenha muitas vezes negligenciado essa busca, tá entendendo? Você com certeza não vai conseguir isso prevalecer na caminhada. Para você prevalecer, você precisa do Espírito Santo. Amém, Jesus? O Espírito Santo revela a filiação divina. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma matéria de um curso teológico que faz muitos anos que nós fizemos,
tinha essa palavra declarando que Deus tem dois tipos de filho. Um filho é chamado filho por geração e um outro filho é chamado de filhos maduro. Todos aqueles que aceitam a Jesus são filhos por geração, mas todos aqueles que são filhos maduros de Deus, esses são guiados pelo Espírito. Há uma diferença tremenda entre você ser um crente e um crente guiado pelo Espírito. Está entendendo? Todos que aceitam Jesus são crentes e filhos de Deus, mas todos os que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. E é isso que Deus quer. Há um projeto no coração de Deus, que é fazer com que nós sejamos colocados ao nível do tamanho do seu filho. Essa é a forma que Deus quer para todos nós. Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas tomai a forma. Que forma é essa? A forma de Cristo. E para que nós possamos alcançar essa forma de Cristo, nós só podemos alcançar por meio do Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, nunca você vai se parecer com Jesus. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai começar a tomar a forma de Cristo. Amém, Jesus? Por isso que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos maduros de Deus. São filhos que Deus pode contar. Se você é crente, mas não tem o Espírito Santo, Deus não pode contar contigo para as obras que Ele tem. Nós estamos vendo aqui que está vindo hoje uma guerra contra a igreja. Nós estamos vendo que o mundo está se levantando contra a igreja. Os que são cheios do Espírito entendem essa batalha, essa guerra e não abrem mão do reino. Mas aqueles que são filhos de Deus, mas não são filhos maduros, eles simplesmente começam a colocar a culpa no A, no B e vai largando a obra, vai lá tirando a mão do arado. Por quê? Porque ele não está pronto para encarar as grandes dificuldades do reino de Deus nessa terra. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Se encha do Espírito Santo. Se fortaleça no Espírito Santo. Para quê? Para você ser filho maduro de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele declara para nós, ele revela para nós a nossa filiação. Quanto mais cheio do Espírito, mais você vai ter a noção de filiação. Quanto mais cheio do Espírito, mais você vai entrar e sair na presença de Deus. Mais você vai se mover no reino de Deus. Porque o Espírito vai te guiar para isso. Agora, se você não tiver o Espírito, no primeiro embate espiritual que acontecer, você simplesmente vai voltar para trás. Nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Porque Deus não derramou o teu Espírito para nós termos contra-gota. Deus não derramou o teu Espírito para nós termos uma porção. Eliseu chega para Elias e diz, eu quero uma porção dobrada. Porque Elias disse para ele, pede o que queres, que eu vou te dar. Ele disse, então eu quero porção dobrada. Aí Elias falou, mas você me pediu algo muito difícil. Dura coisa me pedisse. Por quê? Porque ninguém pode dar algo além do que ele tem. Se ele tinha uma porção, como é que ele poderia dar duas? Aí ele disse, mas fique atento, eu não posso dar, mas Deus pode realizar o desejo do teu coração. Se você estiver atento, Deus vai realizar. E a Bíblia diz que ele estava atento, porque ele queria uma porção dupla do Espírito, e a Bíblia diz que ele recebeu assim que Elias foi arrebatado. Então nessa noite, amado, entenda bem, o Senhor Jesus te chamou para ser cheio do Espírito. Ele me chamou, nos chamou, a igreja foi chamada para ser cheia do Espírito. Nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Tem pessoas que são tão exigentes nessa terra com as coisas. Não, eu quero aquele carro, porque Deus disse que eu me daria aquele carro, então eu quero aquele carro. E é uma briga, porque eu sonhei com aquele carro, eu projetei aquele carro, eu guardei anos, dinheiro para comprar aquele carro, e agora eu quero aquele carro. Não, eu quero aquela casa naquele lugar, porque Deus falou que ia me dar aquela casa naquele lugar, e eu trabalhei anos, e foi projetos, e não sei o quê, e agora eu quero aquela casa, porque luta, é errado? Não. Mas muitas vezes se contenta com uma porçãozinha do Espírito. As coisas desse mundo, a pessoa não abre mão e quer o melhor. Mas nas coisas espirituais, celestiais, ela simplesmente se contenta com uma contra-gota do Espírito. Você não pode se contentar, porque nós não estamos no período da contra-gota. Nós não estamos no período da porção. Nós estamos no período do derramamento do Espírito. Então você pode receber mais. Se você já está cheio, você pode transbordar. Se você tem, você pode ter muito mais da presença. Se tem uma coisa que nunca vai deixar de existir na minha e na sua vida, se nós quisermos, se nós clamarmos, é a presença do Espírito Santo. Na Bíblia, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem uma semelhança com o azeite.
E aí a Bíblia fala, por exemplo, daquela viúva que tinha o marido dela que cuidava dos profetas, que depois que morreu ficou devendo, e os credores vieram para buscar os seus filhos. E ela chegou até Eliseu e disse: o que eu faço agora? Eliseu falou: o que você tem em casa? Ela disse: tem um pouquinho de azeite. Ele disse: então busca vasilhas, vasilhas não poucas, pede para a vizinhança muitas vasilhas. E a Bíblia diz que enquanto havia vasilhas, o azeite foi sendo derramado. A partir do momento que secou-se, deixou de existir vasilhas, o azeite parou de derramar. Querido, traz isso para a sua vida. Se você for vasilha na presença de Deus, o azeite vai derramar constantemente. Agora, se as vasilhas pararem de chegar, o Espírito de Deus vai parar de descer. Então, quem determina o quanto nós teremos do Espírito somos nós, não é Deus. Porque Deus já derramou, Deus já liberou, Deus já abriu a fonte. Basta você agora querer. Amém, Jesus? Mas tem muitas pessoas que ao invés de buscar o Espírito Santo, está buscando o Espírito das trevas. Está buscando o espírito enganador, está buscando o espírito que não conhece. Entendeu? Como é que você vai buscar um espírito que alguém falou para você que é uma lenda? Você não sabe quem é, porque uma vez que é espírito, você não sabe quem é. Por que nós falamos, quando eu falo do Espírito Santo, eu falo com tanta propriedade? Porque eu falo de algo que Jesus disse: eu vou enviar, é o meu Espírito que estará aqui, é o outro Consolador. É diferente. Então, existe uma referência, existe um padrão, existe uma história por trás, existe uma palavra por trás. Sabe que aquilo ali é o Espírito Santo de Deus, não é um espírito enganador. Mas as pessoas que se entregam aos espíritos enganadores, elas se entregam de corpo e alma. Elas mergulham e fazem tudo aquilo que os espíritos pedem. E o cristão que tem o Espírito Santo de Deus, que pode se encher cada dia, muitas vezes se contenta em estar apenas com um contra-gota, com uma porçãozinha, sendo que nós estamos no período de derramamento. Então seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é para te dar emoção, não. O Espírito Santo é para te dar fundamento no princípio. O Espírito Santo é para trazer para você verdades celestiais. É para fazer você se posicionar no reino. Não é para você ficar falando em línguas estranhas o dia inteiro, emocionado, não. Você pode até acontecer de se emocionar. Hoje eu estava com alguns irmãos lá na chácara e nós estávamos conversando, falando do período da conversão, como foi a nossa conversão, e na hora que a gente estava falando eu chorei. Na hora que o irmão estava falando a história dele, ele chorou. Isso é bom, é lindo, porque isso mostra que nós estamos bem aquebrantados diante de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não está aqui só para fazer você chorar. O Espírito Santo não está aqui só para alegrar a tua alma. Não, ele está aqui para fazer você cumprir a palavra de Deus. Para você estar pronto para o agir de Deus, para o id de Deus, para ser o testemunho de Deus. Então, nessa noite, não se contente com contra-gotas e nem com uma porção. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo te santifica. 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, quer ser santo? Quer ser puro, quer ser limpo, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, querida. A nossa carne ela tem uma inclinação forte para o pecado. Uma inclinação forte. Um vacilo que nós damos, estamos já no pecado. Então, para a gente não querer o pecado, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Tá? Então, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo de Deus está aqui para limpar nosso coração, para mudar a nossa visão, para mudar a nossa mente. Quantas pessoas estão aí com a mente cauterizada no pecado e dizem: eu não consigo, né? Eu não consigo sair disso, eu não consigo me libertar disso. Se encha do Espírito para você ver se você não consegue. Busca o Espírito Santo para você ver se você não consegue. Porque o Espírito Santo de Deus, ele arranca todo o mal da nossa vida. É ele que limpa a nossa mente, é ele que limpa nosso coração, é ele que muda a nossa visão, é ele que muda o nosso entendimento. É o Espírito Santo. Amém, Jesus? O Espírito Santo, ele produz o fruto. Gálatas 5, 22, 23 fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito. Tenta amar sem o Espírito. Tenta ser alegre sem o Espírito. Tenta ter paz sem o Espírito. Tenta ser longânimo, que seria paciente, sem o Espírito. Tenta ser benigno, que é diferente de bondoso,
né? Porque às vezes as pessoas não sabem a diferença. O que é a diferença de benigno e bondoso? Bondoso é aquela pessoa boa, que faz as coisas boas. Mas benigno é aquelas pessoas que estão no bem. Então não é só fazer as coisas boas, mas é fazer as coisas boas numa base celestial, num fundamento divino. Porque existe um monte de gente fazendo coisas boas com segundas intenções, baseado no mal. E a princípio as pessoas olham e dizem, nossa, mas fulano tá tão bonzinho, mas ninguém sabe a intenção dele por trás. Então não é fazer as coisas na maldade, fazendo as coisas boas na maldade, mas é fazer as coisas na benignidade, na base do bem. É isso que é a diferença. Por isso que está aqui, ó. Quem que vai fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar você na base do bem, para você agir com bondade para a glória de Deus, não para a sua glória, e não para tirar retorno, não para tirar vantagem. Tá entendendo? Fazer as coisas, fazer o bem sem olhar a quem, como diz a lição aí fora do mundo. Amém? Então tudo isso é fruto do Espírito Santo. Você não vai conseguir fazer isso se não for pelo Espírito. Amém? Por mais bom que nós sejamos como homem, a gente não vai alcançar esses níveis. Tá entendendo? Se não for por meio do Espírito Santo. Anderson Nascimento está dizendo, poderia orar por mim? Eu estou em crise de pânico. Pai, eu oro nesse momento pela vida do Anderson, que está em crise de pânico. E desde já eu repreendo todo esse demônio do medo que tem trazido no coração do teu filho esse momento, esse estado. Eu estou declarando por terra todo espírito maligno, em nome de Jesus. Toda obra mandada, toda obra feita, em nome do Senhor, eu ponho por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro destruído toda obra do inferno. E declaro a vida do Anderson, meu Pai, totalmente liberta, totalmente transformada, em nome de Jesus. Toda a síndrome do pânico seja retirada agora dele. Traga sobre o coração dele paz, harmonia e alegria. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que Deus continue te prosperando. Amém? Maria Silva, eu peço oração para mim também. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Maria Silva. Clamamos por trono de intervenção. Que o céu se abra sobre ela. Meu Pai amado, que todo aquilo que tem atrapalhado o caminho da tua filha, todos os espíritos do mundo sejam retirados da vida dela, do caminho dela. Em nome de Jesus. Nós estamos declarando livre acesso ao teu trono, livre acesso à tua palavra, livre acesso à tua vontade, tudo aquilo que o Senhor determinou na vida dela, nós estamos declarando sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, Maria Silva? Deus abençoe. Pessoal, continua me falando de onde vocês estão nos assistindo, que eu estarei reportando para todos aqui e nós vamos interagir. Amém, Jesus? Glória a Deus. Amém? Então, o fruto do Espírito vem pelo Espírito, enquanto que a obra da carne vem pela carne. Agora eu te digo, você que escolhe. Você quer praticar a obra da carne ou você quer ser cheio do Espírito a ponto de frutificar diante do Senhor? A Maria Silva está dizendo, eu sou de Santa Catarina. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Maria Silva. Glória a Jesus. Letícia Pinho também acabou de chegar. Deus abençoe sua vida. Então, seja cheio do Espírito e deixa transbordar os frutos. Seja alegre, seja benigno, seja bondoso, seja uma pessoa cheia de fé, seja manso, seja temperante. Está entendendo? Seja uma pessoa amorosa, porque é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. E a tua vida vai ganhar um outro olhar, um outro brilho, tá? Vai ter mais cores na sua vida, tá entendendo? Você vai brilhar com Deus. Maria Lúcia dizendo, eu Lúcia, peço oração pelo meu casamento, eu sou de São Paulo. Pai, eu oro nesse momento pela vida da Maria Lúcia, oro pelo seu casamento, peço a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado. Entra com providência na vida da tua filha, quebra todo o mal, toda a barreira, repreende toda a obra das trevas, traga paz nesse casamento. Eu declaro sobre este lar a vitória, em nome de Jesus. Amém, Maria Lúcia, Deus abençoe. O Diego Edith também acabou de chegar, Deus abençoe, Diego. Glória a Jesus. Ana Maria, já orei. Parece que tem mais aqui, deixa eu ver se tem mais. Olha aqui, não tá subindo aqui, pessoal. Desculpa que o pessoal do TikTok, mas não subiu aqui, ó. E como eu tô ministrando, às vezes eu não consigo ver. A Monique Lasmar, Deus abençoe, Monique. Glória a Jesus. Quem mais? Peço uma palavra para minha Bruna. Deus abençoe. Olha aqui a Solange Souza. Deus abençoe, Solange. Seja bem-vinda, viu? Glória a Jesus pela sua vida. Glória a Deus. Quem mais aqui? Ricardinho 12. Deus abençoe, Ricardinho. Glória a Jesus. Mais alguém aqui? Amâncio Farias, Deus abençoe. Quem mais? A Gabriele aqui, ó, começou a me seguir, Marins, Deus abençoe, Gabriele. Glória a Jesus. Helena José dos Reis.
Helena José dos Reis, boa noite. Boa noite, Helena, Deus abençoe. Então a prima chama Helena também. Helena José dos Reis acabou de ganhar um presente e diz: quero que você ore por minha família. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Helena, pela sua casa, sua família. Pedimos a tua bênção, a tua intervenção, o teu cuidado, a tua ajuda, o teu socorro. Meu Deus, arranca todo o mal, todo espírito maligno, põe por terra e traga sobre a vida da tua filha a bênção, o milagre e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Helena? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. A Cláudia Valéria também acabou de chegar. Deus abençoe. O Coringa está dizendo: qual é o seu nome? Coringa, meu nome é Marcos Antônio, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Tenho células, tenho live, segunda, quarta e sexta. Estou aqui trazendo a palavra do Senhor e orando por todos vocês que precisarem de oração, tá bom? Já vai lá e entra no meu canal aí, tá bom? Cadastra aí, vamos ficar juntos. Se inscreve aí, vamos junto, vamos crescer, vamos aprender a palavra do Senhor. Amém? O Espírito Santo de Deus como penhor da salvação. 2 Coríntios 1, 21, 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, Jesus? Então o Espírito Santo, ele foi dado como um penhor da nossa salvação. Quer dizer, não tem como a gente ficar aqui, porque o Espírito Santo de Deus vai ser levado quando nós sairmos, quando a igreja for levada, o Espírito vai ser levado e nós vamos junto. Ele é a garantia, ele é o selo, ele é a marca. Muitas pessoas estão preocupadas com a marca da besta. Você não precisa se preocupar com a marca da besta se você já tiver o selo ou o penhor do Espírito no seu coração. Porque antes da besta marcarem os seus, nós estamos sendo marcados por Deus pelo seu Espírito. E nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta de Deus. E nós encontraremos com Jesus Cristo nos ares, naquele grande dia. Se é antes da tribulação, se é no meio, se é depois, para mim não importa. O que importa é que isso vai acontecer. Não vou guerrear por debates teológicos, porque eu acredito que a igreja não precisa se preocupar com isso. A igreja tem que estar firme na presença. Porque se é antes da tribulação, se é no meio da tribulação, ou se é depois da tribulação, tanto faz, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então toma posse disso. Se preocupar com coisas que não são irrelevantes se nós estivermos cheios. Agora, se nós estivermos vazio do Espírito, nós estivermos com a nossa lamparina apagada, aí temos que se preocupar, sim, se vai ser antes, durante ou depois da tribulação. Mas se nós estivermos cheios, não tem preocupação nenhuma. Amém? Selo da redenção. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo sustenta a igreja até a volta de Cristo. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Então essa é a chamada para mim e para você. O Espírito Santo de Deus está te aguardando. Deus quer que você seja cheio. Ele derramou o Espírito Santo de Deus por conta da sua vida também. Tá? Não é para você ficar de fora desse derramamento que houve. Tá? Deus quer te guiar por meio do Espírito. A única maneira de Deus nos guiar é por meio do seu Espírito. A palavra de Deus já está lançada, está aí. Mas essa palavra não tem validade em nós se o Espírito de Deus não fazer ela ter validade. A gente vai ouvir e simplesmente vai ignorar. Mas quando nós tivermos o Espírito Santo, aí essas verdades bíblicas terão um peso de glória na nossa vida. E nós vamos decidir por Deus, nós vamos viver por Deus, nós vamos cumprir a palavra de Deus, com a nossa preocupação de agradar o Senhor e de agradar o Espírito Santo que está sobre nós. O Espírito testemunha de Cristo, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então o Espírito Santo está aqui tão somente para testificar de Jesus, para falar de Jesus, para mostrar Jesus, para revelar Jesus, para trazer os detalhes do ministério de Jesus, para dizer o que ele fez por nós, o sangue que foi derramado, da aliança que foi feita. Tudo isso vai ser esclarecido pelo Espírito Santo. O homem não teria condição alguma de entender esse plano sobrenatural e espiritual de Deus se não fosse por meio do seu Espírito. Por isso que muitos estão desistindo, porque não estão cheios do Espírito, não conseguem entender o plano celestial. Mas nessa noite eu profetizo que você será cheio
do Espírito Santo. Um jovem navegava em alto mar, em um barco pequeno, o vento havia cessado e ele não conseguia avançar, então de repente uma brisa suave começou a soprar, enchendo as velas e levando o barco para frente. Assim é a vida do crente. Sem o Espírito ficamos parados, sem direção. Mas quando o Consolador sopra sobre nós, ele nos move, ele nos guia e ele nos leva ao porto seguro, que é Cristo. Então nessa noite é noite de você se encher do Espírito Santo. É noite de você buscar a presença do Espírito Santo. Amém? Queridos, se você sentiu tocado nessa noite com essa palavra, e se você quer nos ajudar na obra de Deus e trazer uma oferta para a nossa igreja, um dízimo, uma primícia, um voto. Inclusive nós vamos ter um trabalho de crianças agora em outubro, um trabalho grande com crianças. Se você quiser nos ajudar, entre em contato comigo, você que é do TikTok no privado, que eu estarei passando para você o Pix da igreja e você vai nos auxiliar. Quem é do Kauai, tem o Pix aí embaixo, você pode nos ajudar para que nós possamos fazer um grande trabalho, trazer muitas crianças para Cristo, trazer muitas crianças para o Evangelho e automaticamente ali auxiliar elas com as coisinhas que a gente transfere naquele dia, que são os presentes, alimentação e brinquedos que a gente dispõe ali na obra, na rua ali para todas as crianças do bairro. Então você pode também nos ajudar, amém? Se porventura você está desviado do caminho do Senhor, tem ido em igrejas, mas de repente você não tem se achado, não deu certo aqui, não deu certo ali, você quer fazer parte da nossa igreja virtual, entre em contato comigo no privado, que eu estarei conversando com você, explicando algumas coisas, e quem sabe eu serei o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, e a partir daqui você vai ter uma assessoria espiritual, né? Porque você vai ter alguém para você conversar, tirar suas dúvidas, e também os ensinamentos que eu passo sempre aqui, estarei passando para você, para que você possa crescer na graça, no conhecimento de Deus. Esse é o nosso intuito, essa é aquilo que Deus põe no meu coração. Na verdade, quem deu a ideia de abrir essa igreja virtual foi um membro aí do nosso canal, que já está 4 anos comigo. Ela disse: pastor, eu preciso que o pastor seja o meu pastor, me ajude a caminhar. E eu achei interessante a ideia dela e comecei a partir dali então a ensiná-la aqui pela rede, e quero fazer isso com você também, se você não está em igreja nenhuma. É claro que se você puder se encaixar em qualquer outra igreja por aí, está de bom tamanho, o meu papel aqui é te ajudar você a caminhar. Mas se caso você está tendo problema, você não consegue se encaixar, você está indo aqui, não se acerta, vai ali, não se acerta, então quer ser mentoreado, quer ser ajudado, então venha fazer parte da minha igreja virtual, que eu estarei sendo o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, estarei te ajudando aí a ficar mais próximo de Cristo, a se encher mais do Espírito Santo, a conhecer mais as coisas de Deus e a caminhar essa caminhada santa. Amém, Jesus? Não saia sem se inscrever no meu canal. Vamos orar nesse momento. O Daniel Lopes está pedindo aqui, a Jaiane Nega está dizendo: ore para o Daniel Lopes. Vamos orar então nesse momento. Ore por Daniel Lopes para ele vir falar comigo, Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Daniel Lopes, pedido de oração aí da Jaiane Nega, que quer falar com ele. Meu Pai, traga ele de volta, traga ele para essa conversa. Nós não sabemos o que aconteceu nesse relacionamento, mas tu sabes. Então nós pedimos aí uma segunda chance, pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor faça algo, que o Senhor ajude a tua serva, Pai, em nome de Jesus. Realiza esse trabalho no coração dela, para que seja restaurado esse relacionamento. Oramos por cada irmão, por cada irmã que esteve conosco nessa noite, por essa ministração que nós falamos aí sobre o derramamento do teu Espírito, sobre o teu Espírito no Novo Testamento, que os teus filhos entendam que o Senhor quer enchê-los, que o Senhor quer fazer transbordar da sua presença e da sua glória. Mas muitos, meu Pai, estão lutando consigo mesmo, com seus pecados, com seus traumas, com suas crises, e por conta disso têm se afastado cada vez mais do Senhor. Mas nessa noite eu oro por eles e peço que o Senhor abra os olhos, que o Senhor traga sobre eles a tua graça, que o Senhor traga sobre eles a tua unção, o teu poder, o teu Espírito. Faça desses homens, dessas mulheres, homens cheios do teu Espírito, porque esse mundo precisa de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Então, sê com eles, sê conosco. Meu Pai, aviva a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês. Estou até sem voz. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E se você quiser falar comigo no privado, entra lá que eu passo o meu telefone para você, o meu WhatsApp, e nós vamos conversar pessoalmente aí sobre, quem sabe, eu ser o seu discipulador. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.